Antes de começar o vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal. Assim você me ajudará a fazer mais vídeos para vocês. E depois que assistir, comente qual foi o relato que você mais gostou. Era uma noite de lua nova, quando Dona Marieta decidiu contar aquilo que nunca havia falado para ninguém. Sentada no alpendre da sua casa de taipa, com os olhos fixos na escuridão do sertão, ela começou a mexer com as contas do terço entre os dedos calejados pelo trabalho na roça. Isso que vou contar aconteceu aqui mesmo, nesta terra onde meus pés pisam há mais de 60 anos. Foi numa época que eu ainda era moça, trabalhava na roça do meu pai e ajudava minha mãe com os afazeres de casa. Naquele tempo, as coisas eram diferentes, mais simples, mas também mais perigosas para quem não respeitava as tradições que vinham sendo passadas de geração em geração desde os tempos dos nossos bisavôs. A senhora fez uma pausa, olhando para as mãos enrugadas antes de continuar, como se estivesse reunindo coragem para reviver aqueles momentos que há tanto tempo guardava apenas para si. Eu tinha uma comadre, a Zefinha, que morava do outro lado do rio. Era uma mulher boa, trabalhadeira como poucas, mas teimosa que nem mula empacada quando decidia uma coisa na cabeça. Sempre quis fazer as coisas do jeito dela, sem escutar os mais velhos, sem dar ouvidos aos conselhos que eram dados de coração aberto. E foi justamente essa teimosia que causou a desgraça que vou contar, uma história que ainda me faz arrepiar toda vez que lembro. O vento balançou as folhas do pé de manga no terreiro, criando sombras dançantes sob a luz fraca da lamparina, que iluminava apenas uma pequena parte do alpendre onde Dona Marieta se encontrava. A Zefinha tinha uma horta que era a inveja de toda a vizinhança, desde as mulheres da cidade até as que moravam nos sítios mais distantes. Tomate vermelho e bonito que brilhava no pé, quiabo que crescia forte e alto, pimentão grande que nem punho de homem trabalhador. As pessoas vinham de longe só para ver como ela conseguia tirar da terra frutos tão perfeitos. Mas ela queria mais, sempre queria mais. Nunca estava satisfeita com o que Deus já tinha abençoado ela a conseguir. Foi quando ela começou a olhar com interesse para uma terra que ninguém mexia há muito tempo, lá perto do cemitério velho, que ficava na saída da cidade. Era um pedaço de chão bom, terra preta e rica, mas que todos os moradores mais antigos evitavam como se fosse praga. Tinha uma cerca de arame farpado ao redor, mas não era cerca de dono, era cerca de respeito, daquelas que o povo faz para marcar lugar que não deve ser mexido. Dona Marieta balançou a cabeça, como se ainda não acreditasse na teimosia da amiga, mesmo depois de tantos anos passados. Eu avisei ela mais de uma vez. Minha mãe, que era benzedeira respeitada na região, também avisou. Até o velho Joaquim, que sabia de tudo sobre essas terras porque tinha nascido e se criado aqui, foi lá conversar com ela pessoalmente. Mas a Zefinha não deu ouvidos a ninguém. Disse que era superstição de gente ignorante e atrasada, que ela ia provar que não tinha nada demais naquela terra, que era só medo bobo de quem não entendia de agricultura moderna. Ela começou a preparar a terra numa segunda-feira de manhã, bem cedo, quando o sol ainda não tinha esquentado direito. Levou enxada, cavadeira e até conseguiu emprestar um arado do cunhado para fazer o serviço mais rápido. Eu lembro que passava por lá indo para a feira e via ela trabalhando duro, suando debaixo do sol, mas com um sorriso no rosto, como se tivesse descoberto um tesouro. A narração foi interrompida pelo miado de um gato no telhado, fazendo a senhora olhar para cima antes de retomar sua história com um suspiro profundo. No começo, parecia que ela tinha razão mesmo, e que todos nós tínhamos julgado mal aquela situação. As plantas cresceram mais bonitas que nunca, mais viçosas que qualquer coisa que eu já tinha visto em toda a minha vida de roceira. O milho ficou alto
que chegava quase na altura do ombro de um homem adulto. As abóboras ficaram grandes, que precisava de 2 homens para carregar uma só, e os pés de mandioca deram raízes enormes e pesadas. Todo mundo na redondeza começou a comentar sobre a plantação da Zefinha. As mulheres vinham de outras cidades só para ver aquela maravilha com os próprios olhos. Até agrônomo da capital apareceu por lá, querendo saber que tipo de adubo ela estava usando, que técnica especial ela tinha descoberto. A Zefinha ficou famosa na região toda, e isso só aumentou a teimosia dela e a certeza de que tinha feito a coisa certa. Dona Marieta suspirou fundo, como quem se prepara para contar a parte mais difícil da história, aquela que sempre tentava evitar lembrar. Mas as coisas começaram a mudar quando chegou o tempo da colheita, justamente quando a Zefinha estava mais animada e orgulhosa do seu trabalho. Ela notou que toda manhã uma parte da plantação aparecia revirada, como se alguém tivesse cavalcado a terra durante a noite com as próprias mãos. As plantas ficavam tortas, algumas arrancadas pela raiz, outras com as folhas todas machucadas. No começo, ela pensou que fossem os porcos do vizinho que tinham conseguido passar por baixo da cerca. Mas quando foi procurar, não tinha pegada de animal nenhum, nem de porco, nem de galinha, nem de cachorro. Não tinha marca de pata, nem de casco, nem de unha. Só a terra revirada e as plantas danificadas, como se algo invisível tivesse passado por ali durante a madrugada. A velha senhora fez uma nova pausa, mexendo novamente com as contas do terço entre os dedos trêmulos. A Zefinha tentou cercar melhor a plantação. Colocou arame mais alto, até cavou uma valeta ao redor, pensando que podia ser algum animal pequeno que ela não estava conseguindo identificar. Mas o problema continuou, e a cada manhã ficava pior. Agora não era só uma parte da horta, era quase tudo. As plantas maiores apareciam quebradas no meio, as menores sumiam completamente, como se tivessem sido arrancadas e levadas embora. Foi quando ela decidiu ficar de vigília para pegar quem estava fazendo aquilo com a plantação dela. Se preparou como se fosse para a guerra, levou uma espingarda emprestada do marido, uma lamparina, um cobertor grosso e até um termos com café quente para aguentar a madrugada toda acordada. Se escondeu atrás do pé de cajá, que ficava na beira da horta, num lugar onde podia ver tudo sem ser vista. Era uma noite escura, igualzinha a essa de hoje, sem lua e com um vento fraco que mal balançava as folhas das árvores. O céu estava coberto de nuvens pesadas que pareciam querer desabar chuva a qualquer momento. Tinha um silêncio estranho no ar, daqueles que deixa a gente com a sensação de que alguma coisa vai acontecer. O relato ganhou um tom mais baixo, quase um sussurro, como se Dona Marieta tivesse medo de que alguém, além de quem estava ouvindo, pudesse escutar. A Zefinha ficou ali escondida por horas, vigiando cada cantinho da plantação. O café foi esfriando no termos, a lamparina foi gastando o querosene devagar e ela começou a cochilar sem querer. Foi quando o relógio da igreja bateu 2 horas da manhã que ela acordou sobressaltada, com uma sensação estranha de que alguma coisa tinha mudado ao redor dela. Foi quase na madrugada que ela viu. Primeiro, a terra começou a tremer devagarzinho, como quando passa um carro de boi muito pesado na estrada de terra. Depois, começou a subir uma poeira estranha, que parecia ter luz própria, uma claridade meio esverdeada que não era natural. E foi então que ela viu as mãos saindo debaixo da terra. Dona Marieta olhou para as próprias mãos antes de continuar, como se estivesse comparando com o que ia descrever. Eram mãos de gente mesmo, mas completamente diferentes de qualquer coisa que ela já tinha visto. Mais brancas que papel, com a pele meio transparente que deixava ver as veias por baixo. As unhas eram compridas e sujas de terra preta, e os dedos se mexiam de um jeito estranho, como se não tivessem osso dentro. Elas saíam do chão como se tivessem vida própria,
se arrastando pela terra, puxando as raízes das plantas, arrancando tudo que tinha sido plantado com tanto cuidado. A quantidade de mãos foi aumentando. Primeiro eram 2, depois 4. Depois ela perdeu a conta de tantas que apareceram. Todas iguais, todas com aquela cor estranha e aqueles movimentos que não pareciam naturais. Elas trabalhavam em silêncio, metodicamente, destruindo toda a plantação como se tivessem sido mandadas para isso. A senhora balançou a cabeça, como se ainda tivesse dificuldade em acreditar no que estava contando, mesmo sendo ela mesma quem tinha ouvido o relato da própria Zefinha. A Zefinha ficou paralisada de medo atrás do pé de cajá. Queria correr, gritar, fazer alguma coisa, mas as pernas não obedeciam e a voz não saía da garganta. Era como se tivesse virado estátua, só conseguia olhar aquela cena horrorosa, sem conseguir se mexer nem 1 centímetro. O coração batia tão forte que ela tinha certeza de que ia acordar a vizinhança toda. Foi quando as mãos pararam de mexer na terra e começaram a se virar na direção onde ela estava escondida. Era como se soubessem que alguém estava olhando, como se pudessem sentir a presença dela mesmo estando escondida atrás da árvore. Uma por uma, todas as mãos pararam o que estavam fazendo e ficaram apontadas na direção do cajazeiro. O vento aumentou um pouco, fazendo as folhas das árvores sussurrarem no escuro, criando um som que parecia gemido de pessoas sofrendo. Então, devagarzinho, começou a sair do chão uma figura inteira. Primeiro os braços, depois os ombros, o peito, até que apareceu uma mulher completa. Mas não era uma mulher viva, não era nada que deveria estar andando sobre a terra dos vivos. A pele dela era da cor da terra molhada depois da chuva, meio marrom, meio cinza, com umas manchas escuras que pareciam mofo. O cabelo era comprido e todo emaranhado, cheio de raízes pequenas, folhas secas e até uns vermes que se mexiam entre os fios. As roupas, se é que se podia chamar aquilo de roupa, eram pedaços de pano podre que grudavam no corpo como se fizessem parte da pele. Mas o pior de tudo eram os olhos, ou a falta deles. Dona Marieta fez o sinal da cruz antes de continuar, tremendo um pouco ao lembrar da descrição que a amiga havia feito. Os olhos da criatura eram 2 buracos escuros e fundos que pareciam sugar toda a luz que tinha ao redor. Não tinha pupila, não tinha íris, não tinha nada que lembrasse olho humano. Eram só 2 buracos vazios que davam para ver através da cabeça dela, como se fosse oca por dentro. E desses buracos saía um vento frio que a Zefinha conseguiu sentir mesmo estando longe. A criatura ficou parada no meio da plantação destruída, olhando fixamente para o pé de cajá onde a Zefinha estava escondida. Não mexia nenhum músculo, não respirava, não piscava, só olhava com aqueles buracos vazios. O silêncio ficou ainda mais pesado, como se até os grilos e as rãs tivessem parado de fazer barulho por medo. Foi então que a Zefinha começou a ouvir uma coisa que ela nunca conseguiu descrever direito. Não era bem um som, era mais como se alguém tivesse sussurrando dentro da cabeça dela. Palavras que ela não entendia, numa língua que parecia muito antiga, muito estranha. As palavras vinham acompanhadas de imagens na mente dela. Imagens de gente sendo enterrada naquela terra há muito tempo, de lágrimas e sofrimento, de promessas que foram quebradas. A narração foi interrompida pelo som de um galho quebrando no quintal, fazendo a senhora olhar na direção do barulho antes de continuar com a voz ainda mais baixa. Foi quando a Zefinha entendeu tudo. Aquela terra não era abandonada, era sagrada. Ali alguém muito importante tinha sido enterrado há muito tempo, e a alma dessa pessoa não queria ser perturbada. A plantação tinha profanado o descanso eterno de alguém, e agora essa alma estava cobrando o respeito que merecia.
A criatura levantou um dos braços devagar e apontou para o peito da Zefinha. Mesmo com toda a distância e a escuridão, ela sentiu como se um frio terrível tivesse entrado dentro do corpo dela. Foi nesse momento que conseguiu se mexer, como se o feitiço que a mantinha paralisada tivesse quebrado de uma vez. A Zefinha conseguiu sair de lá correndo como nunca tinha corrido na vida. Correu sem olhar para trás, sem parar para respirar, sem se importar com os galhos que arranhavam o rosto e os braços. Só parou quando chegou na porta de casa, ofegante e tremendo de medo. Foi quando olhou no espelho da sala que viu que tinha mudado completamente. O cabelo dela, que era pretinho que nem carvão, tinha ficado branco da raiz às pontas, branco que nem algodão novo. E não era só isso. A pele do rosto tinha ganhado umas rugas que não existiam antes, como se ela tivesse envelhecido 10 anos numa noite só. E ela não conseguia mais falar direito. As palavras saíam gaguejando, como se a língua tivesse esquecido como funcionava. Dona Marieta balançou a cabeça com tristeza, lembrando do estado em que a amiga havia ficado. No dia seguinte, quando ela juntou coragem para voltar na horta, acompanhada do marido e de 2 vizinhos, não tinha mais nada lá. A terra estava lisa, como se nunca tivesse sido arada, quanto mais plantada. Não tinha nem sinal de que alguma vez alguém tinha mexido naquele chão. Até a cerca que ela tinha colocado tinha sumido, como se nunca tivesse existido. Mas o pior ainda estava por vir. A Zefinha começou a ter pesadelos toda noite, pesadelos tão reais que ela acordava gritando e suando frio. Sonhava com aquela mulher de terra vindo procurar ela na casa, entrando pelos cantos da parede, saindo debaixo da cama, aparecendo no espelho do banheiro. A criatura queria levar ela de volta para o lugar de onde não devia ter saído. Queria que ela pagasse pelo desrespeito que tinha cometido. A Zefinha foi ficando cada vez mais magra e assombrada. Não comia direito porque qualquer comida tinha gosto de terra. Não dormia porque os pesadelos não deixavam. E não saía de casa porque tinha medo de encontrar a criatura em qualquer lugar. Os filhos dela começaram a se preocupar. O marido não sabia mais o que fazer. E toda a família estava desesperada, vendo ela definhar daquele jeito. A senhora fez uma pausa para olhar o relógio na parede, como se quisesse ter certeza de que não estava demorando demais para contar sua história. Passaram-se algumas semanas nessa situação terrível, e eu não aguentava mais ver minha comadre sofrendo daquele jeito. Foi quando resolvi tomar uma atitude e ajudar ela de qualquer maneira que fosse possível. Chamei a parteira mais velha da região, a dona Conceição, que tinha mais de 90 anos e entendia dessas coisas como ninguém. A dona Conceição era uma mulher pequenina, curvada pela idade, mas com uns olhos que pareciam ver através das pessoas. Ela veio na casa da Zefinha numa tarde de sábado, conversou com ela por horas, ouviu a história toda sem interromper nenhuma vez. E no final, balançou a cabeça com conhecimento de causa. Ela explicou que a Zefinha tinha mexido numa terra que guardava uma alma penada. Alguém que tinha sido enterrado ali há muito tempo e não conseguia encontrar o descanso eterno. Disse que algumas terras têm memória, que guardam as histórias de quem viveu e morreu nelas, e que essas histórias não podem ser apagadas ou ignoradas sem as devidas consequências. A velha senhora olhou para a escuridão além do terreiro, como se esperasse ver alguma coisa surgir das sombras. A dona Conceição explicou que quando alguém perturba essa memória sem o devido respeito, sem fazer as oferendas certas ou pedir a devida permissão, as almas acordam do seu sono e ficam inquietas. Elas não conseguem voltar para o descanso até que a situação seja corrigida da maneira apropriada, seguindo os rituais antigos que existem justamente para evitar esse tipo de problema. Ela orientou a Zefinha a fazer uma oferenda específica e detalhada.
Tinha que levar flores brancas, de preferência rosas ou lírios, uma vela benta pelo padre da igreja, um prato de comida preparada com as próprias mãos e um copo de água limpa da fonte. Tudo isso tinha que ser levado na terra onde ela tinha plantado, exatamente no lugar onde a criatura tinha aparecido. Mas não era só isso. A Zefinha tinha que pedir perdão de coração sincero, tinha que reconhecer que tinha errado e prometer solenemente que nunca mais ia mexer naquele lugar sagrado. Tinha que fazer isso de joelhos, com humildade verdadeira, sem orgulho nem teimosia, só com arrependimento genuíno no coração. Dona Marieta mexeu novamente com as contas do terço, como se estivesse rezando mentalmente. A Zefinha fez tudo exatamente como foi orientado. Na noite de domingo para segunda, ela foi até o local acompanhada do marido, de mim e da Dona Conceição. Levou tudo que tinha sido pedido e mais um terço que tinha sido da mãe dela. Se ajoelhou na terra onde tinha visto a criatura e começou a chorar como uma criança. Ela pedia perdão entre soluços, reconhecia que tinha sido orgulhosa e desrespeitosa, prometia que nunca mais ia incomodar o descanso de quem estava enterrado ali. Falou que não sabia que aquela terra era sagrada, que se soubesse nunca teria mexido, que só queria plantar para alimentar a família, sem ter intenção de fazer mal a ninguém. Foi uma cena que mexeu com todos nós. Até o marido da Zefinha, que era homem rude e não acreditava nessas coisas, ficou emocionado vendo a sinceridade da mulher. A Dona Conceição orientou ela a deixar as oferendas ali e voltar para casa sem olhar para trás. E foi isso que ela fez. Na manhã seguinte ao ritual, a Zefinha acordou e o cabelo tinha voltado a ser preto como antes. As rugas do rosto tinham desaparecido, a voz tinha voltado ao normal e ela conseguiu dormir a noite inteira sem pesadelo nenhum. Era como se um peso enorme tivesse saído dos ombros dela, como se finalmente tivesse sido perdoada pelo erro que cometeu. A senhora olhou para as mãos enrugadas, lembrando da alegria que sentiram quando viram a amiga curada. Os pesadelos pararam completamente e ela conseguiu voltar a viver uma vida normal. Mas nunca mais ela plantou nada naquela terra. E sempre que passava perto do lugar, fazia o sinal da cruz e sussurrava uma oração de agradecimento. Ela aprendeu a respeitar as tradições que tinha desprezado antes e passou a escutar os conselhos dos mais velhos com atenção e humildade. Anos depois, quando foram fazer uma obra de saneamento na cidade, os operários encontraram ossadas naquela região. Eram restos mortais muito antigos, de uma época que ninguém lembrava mais, enterrados de uma forma que mostrava que tinham sido pessoas importantes na comunidade. Tinha até uns objetos junto, umas moedas velhas e umas joias que foram para o museu da capital. A prefeitura fez um enterro digno para os ossos que foram encontrados, com missa cantada e tudo. O padre benzeu a terra e fez uma cerimônia bonita para que as almas pudessem finalmente encontrar o descanso eterno que mereciam. E desde então, nunca mais ninguém teve problema com aquela terra, que hoje é uma pracinha com bancos e árvores onde as crianças brincam sem medo. Dona Marieta se levantou da cadeira devagar, indicando que a história estava chegando ao fim, mas ainda tinha algumas coisas importantes para falar. Isso que aconteceu com a Zefinha me ensinou muita coisa sobre a vida e sobre o respeito que devemos ter pelas coisas que não entendemos completamente. Me ensinou que a terra tem seus segredos e suas regras, que nem sempre o que parece abandonado está realmente vazio e que é preciso respeitar as tradições dos mais velhos, porque eles sabem coisas que nós, mais novos, ainda não aprendemos. Por isso, sempre que vou mexer numa terra nova, peço permissão primeiro. Acendo uma vela, faço uma oração sincera e espero um sinal de que posso prosseguir. Pode parecer bobagem para a gente da cidade, superstição de roceiro ignorante, mas para quem já viu o que eu vi através da história da minha comadre, é só prudência e sabedoria.
A Zefinha viveu muitos anos depois desse acontecido, até os 85 anos de idade, mas nunca mais foi exatamente a mesma pessoa de antes. Ficou mais respeitosa com as coisas da terra, mais atenta aos conselhos dos mais velhos, mais cuidadosa com os lugares que mexia. E sempre que alguém da família ou da vizinhança queria plantar em lugar duvidoso, ela contava sua história como aviso e orientação. A velha senhora olhou para o horizonte, onde as primeiras estrelas começavam a aparecer entre as nuvens que se afastavam. Ela criou os filhos e os netos com essa sabedoria nova que tinha adquirido através do sofrimento. Ensinava eles a respeitar a natureza, a escutar os mais velhos, a não ser orgulhosos demais para aprender com os erros dos outros. E todos eles cresceram sendo pessoas trabalhadeiras, mas respeitosas, que conseguiram prosperar sem desrespeitar ninguém, nem vivo, nem morto. A Zefinha morreu faz uns 10 anos, de morte natural e tranquila, rodeada pelos filhos e netos que ela tanto amava. Mas antes de partir deste mundo, me fez promete que eu contaria essa história sempre que alguém precisasse ouvir. Sempre que vissem que alguma pessoa estava cometendo o mesmo erro que ela cometeu na juventude. Porque as tradições só se mantêm vivas quando são passadas adiante. Quando cada geração ensina para a próxima os cuidados que devem ter e os erros que devem evitar. É assim que a sabedoria dos antepassados chega até nós, através de histórias como essa, contadas por pessoas que viveram ou testemunharam os acontecimentos. Dona Marieta fez o sinal da cruz e guardou o terço no bolso do vestido, preparando-se para encerrar seu relato. Por isso estou contando para vocês hoje essa história da minha querida comadre Zefinha, para que saibam que nem toda a terra está pronta para receber semente, que é preciso respeitar o que veio antes de nós e entender que somos só passageiros neste mundo. A terra fica, as almas ficam, nós passamos, mas as histórias ficam para ensinar as próximas gerações a não repetir os mesmos erros. A senhora se levantou da cadeira pela última vez e caminhou devagar em direção à porta de casa, como fazia todas as noites há tantos anos. E assim termina o relato do que aconteceu com a minha comadre Zefinha, uma mulher boa que aprendeu da pior maneira possível que existem coisas neste mundo que merecem nosso respeito e nossa humildade. Uma história que muitos podem achar difícil de acreditar, mas que eu juro pelos santos do céu que é verdade, porque eu conhecia aquela mulher desde que éramos meninas, e ela nunca foi de mentir sobre coisa séria, ainda mais depois do que passou. Antes de entrar em casa, Dona Marieta olhou mais uma vez para a escuridão do sertão e sussurrou uma oração, como fazia todas as noites há mais de 60 anos. O vento balançou as árvores do terreiro uma última vez, e o silêncio da noite envolveu novamente aquela casa perdida no interior, guardando mais uma história nas suas paredes de taipa e na memória de quem soube ouvir com atenção e respeito. Era uma noite abafada de dezembro, quando Dona Benedita resolveu contar aquilo que carregava no peito há mais de 40 anos. Sentada na cadeira de balanço que pertenceu à sua avó, ela olhava fixamente para o terreiro, onde as galinhas já tinham se recolhido para dormir, e começou a falar com a voz pausada de quem revive memórias que preferia ter esquecido. O que vou contar aconteceu quando eu ainda morava na casa dos meus pais, lá para o lado da serra, numa propriedade que a família tinha há gerações. Era um lugar bonito, com muito verde, água corrente e terra boa para plantar. Mas tinha uma coisa estranha naquela casa, uma coisa que a gente tentava ignorar, mas que sempre estava presente como uma sombra que nunca ia embora. A senhora fez uma pausa, balançando devagar na cadeira enquanto ouvia o som dos grilos que começavam seu coro noturno. Minha avó, a afinada Dona Rosa, era uma mulher muito sábia. Conhecia todos os segredos das plantas, sabia benzer qualquer mal
e tinha uma intuição que nunca falhava. Mas tinha uma coisa que ela sempre falava que me deixava inquieta desde pequena. Ela dizia que nossa família tinha uma dívida com o passado, uma dívida que um dia alguém ia ter que pagar. Eu nunca entendi direito o que ela queria dizer com aquilo. Perguntava e insistia, mas ela só balançava a cabeça e mudava de assunto. Dizia que era coisa de adulto, que quando chegasse minha hora eu ia saber. E durante muitos anos, essa história ficou guardada no fundo da minha mente, como uma semente esperando a época certa para germinar. O vento balançou as folhas da pitangueira no quintal, criando um sussurro que parecia complementar as palavras da velha senhora. A situação começou a mudar quando eu completei 25 anos e resolvi me casar com o João, um rapaz bom que trabalhava na usina de açúcar da região. Meus pais gostavam dele. Minha avó tinha dado a bênção, tudo parecia perfeito para começar uma vida nova. Decidimos que depois do casamento íamos morar na casa grande da propriedade, que estava vazia há alguns anos desde que meus tios tinham se mudado para a cidade. A casa era bonita, de tijolos aparentes, com varanda larga e um quintal imenso. Tinha sido construída pelo meu bisavô há mais de 100 anos, e toda a família tinha vivido ali em algum momento. Mas tinha uma coisa estranha, um quarto nos fundos que sempre ficava trancado. Minha avó guardava a chave numa caixa de madeira e dizia que aquele cômodo não devia ser aberto por pessoa nenhuma. Dona Benedita suspirou profundamente, como se estivesse se preparando para a parte mais difícil da história. Quando fomos limpar a casa para mudar depois do casamento, eu insisti para minha avó me deixar entrar naquele quarto. Dizia que precisava saber se tinha alguma coisa estragada lá dentro, se não tinha cupim ou umidade que pudesse espalhar para o resto da casa. Ela resistiu muito, mas no final acabou cedendo, com a condição de que ela ia junto e que eu não podia mexer em nada do que tivesse lá dentro. A chave era grande e pesada, de ferro velho que tinha enferrujado com o tempo. Quando ela abriu a porta, saiu um cheiro estranho, meio doce, meio azedo, como se fosse perfume misturado com remédio vencido. O quarto estava escuro, com as janelas pregadas com tábuas, e só a luz que entrava pela porta iluminava uma pequena parte do ambiente. Quando meus olhos se acostumaram com a escuridão, eu vi que o quarto estava cheio de coisas antigas. Tinha móveis cobertos com lençóis brancos, baús de madeira entalhada, quadros virados para a parede e no centro do cômodo uma cama de casal com dossel que parecia nunca ter sido desfeita. As cobertas estavam arrumadas como se alguém fosse dormir ali naquela mesma noite. A narração foi interrompida pelo som de uma coruja piando na árvore próxima, fazendo Dona Benedita olhar na direção do som antes de continuar. Minha avó me explicou que aquele tinha sido o quarto do meu tataravô, o primeiro da família a se estabelecer naquelas terras. Ele tinha sido um homem muito rico e poderoso na região, dono de muitas propriedades e de muitos escravos. Mas também tinha sido um homem cruel, que tratava mal as pessoas que trabalhavam para ele e que tinha feito muitas injustiças durante a vida. Ela contou que ele tinha morrido naquela cama, sozinho e amargurado, depois que todos os filhos tinham se afastado dele por causa da maldade que carregava no coração. Nos últimos anos de vida, ele ficou obcecado com a ideia de que alguém ia vingar todas as crueldades que ele tinha cometido. E por isso mandou trancar o quarto, dizendo que ninguém mais podia dormir ali. Dona Benedita balançou a cabeça, como se ainda sentisse o peso daquela revelação. Minha avó disse que desde a morte dele, coisas estranhas começaram a acontecer na casa. Barulhos durante a noite, como se alguém tivesse caminhando pelos corredores. Portas que abriam e fechavam sozinhas. Objetos que mudavam de lugar sem ninguém mexer. E sempre, sempre tinha o cheiro daquele perfume estranho que saía do quarto trancado. Ela me contou que sua própria avó, que era filha do homem cruel,
tinha morrido jovem de uma doença misteriosa logo depois de tentar limpar o quarto, e que desde então a família inteira evitava mexer naquele cômodo, mantendo ele trancado como uma forma de respeito e precaução. O relato ganhou um tom mais baixo, quase confidencial. Mesmo sabendo de tudo isso, eu resolvi que depois do casamento ia limpar aquele quarto e transformar ele numa sala de costura. Achava que era um superstição de gente antiga, que não fazia sentido deixar um cômodo inteiro da casa sem uso por causa de histórias do passado. O João concordou comigo, disse que íamos modernizar a casa toda e tirar ela daquelas tradições atrasadas. Minha avó ficou muito preocupada quando soube da minha intenção. Chegou a chorar, implorando para eu não mexer naquilo, dizendo que algumas coisas eram melhor deixar como estavam. Mas eu estava decidida. Achava que sabia mais que ela, que entendia melhor as coisas por ser mais nova e mais estudada. Nos casamos numa sexta-feira de março, numa festa bonita que durou a noite toda. No sábado de manhã, começamos a mudança para a casa grande. No domingo, depois que tudo estava arrumado nos outros cômodos, eu peguei as chaves do quarto proibido e decidi começar a limpeza, mesmo com minha avó implorando para eu deixar para outro dia. A senhora fez uma pausa mais longa, mexendo com os dedos no tecido da saia, como se estivesse reunindo coragem. Abri as janelas para entrar luz e ar fresco. Tirei os lençóis dos móveis, varri o chão, limpei as teias de aranha dos cantos. Tudo parecia normal, só um quarto velho que tinha ficado fechado por muito tempo. Até comecei a me sentir boba por ter dado ouvidos às histórias da minha avó. Foi quando resolvi mexer na cama que as coisas começaram a ficar estranhas. Quando puxei as cobertas para tirar e lavar, encontrei embaixo do colchão uma caixa de madeira pequena, entalhada com figuras que não consegui identificar direito. A caixa estava trancada, mas a fechadura era frágil e conseguia abrir com uma faca. Dentro tinha coisas muito estranhas. Mechas de cabelo de cores diferentes amarradas com fitas, dentes humanos guardados em saquinhos de pano, fotografias muito antigas de pessoas que eu não conhecia, e várias cartas escritas à mão numa letra tremida. As cartas eram todas endereçadas para o meu tataravô, mas não eram cartas normais. Dona Benedita tremeu ligeiramente, como se o ar tivesse esfriado de repente. Eram cartas de ódio, de gente amaldiçoando ele e toda a família dele. Falavam de filhos que tinham morrido por causa da crueldade dele, de mulheres que tinham sofrido nas mãos dele, de homens que tinham sido humilhados e destruídos. Cada carta terminava com uma maldição, desejando que ele e todos os seus descendentes pagassem pelos males que tinham causado. Fiquei tão perturbada lendo aquelas coisas que nem percebi que o dia tinha virado noite. O João tinha ido ajudar uns vizinhos numa colheita e só ia voltar no outro dia. Eu estava sozinha na casa, com aquelas cartas terríveis na mão, tentando entender o que aquilo tudo significava. Foi quando comecei a ouvir os barulhos. Primeiro, eram passos no corredor, como se alguém estivesse caminhando devagar pela casa. Depois, portas rangendo, como se tivessem sendo abertas e fechadas cuidadosamente. E por último, vozes sussurrando, tão baixas que eu não conseguia entender as palavras, mas que claramente vinham de pessoas diferentes. A velha senhora olhou ao redor, como se esperasse ver alguma coisa surgir das sombras do terreiro. Tentei me convencer de que era só imaginação, que eu estava nervosa por causa das cartas e por estar sozinha numa casa nova. Guardei tudo na caixa, fechei ela e coloquei debaixo da cama de novo. Resolvi que ia conversar com minha avó no dia seguinte para entender melhor aquela história toda. Mas os barulhos continuaram a noite inteira. Às vezes pareciam vir do andar de cima, às vezes dos outros quartos, às vezes da própria sala onde eu estava tentando dormir. Eram passos, sussurros, ranger de madeira, como se a casa tivesse enchido de gente durante a madrugada. Por volta das 3 da manhã, os barulhos pararam de repente.
A casa ficou tão silenciosa que até os grilos de fora pareceram ficar mudos. Foi nesse silêncio total que eu ouvi a coisa mais assustadora da minha vida. Alguém chorando no quarto que eu tinha limpado durante o dia. O som vinha claramente de lá, um choro baixo e sofrido, como de pessoa que estava sentindo uma dor muito grande. Era um choro de mulher, mas não de uma mulher só. Parecia que eram várias pessoas chorando ao mesmo tempo, cada uma com sua própria tristeza, mas todas juntas, formando um coro de sofrimento. A narração foi pausada pelo som de folhas secas sendo arrastadas pelo vento no quintal. Fiquei paralisada na cama, sem coragem de me levantar para ver o que estava acontecendo. O choro continuou por mais de 1 hora, às vezes mais alto, às vezes mais baixo, mas sempre constante, sempre cheio de dor. Era o som mais triste que eu já tinha ouvido na vida e mexia com alguma coisa lá no fundo do meu coração. Quando o sol começou a nascer, o choro parou aos poucos, até que tudo voltou ao normal. Os grilos voltaram a cantar, os passarinhos começaram seus gorjeios matinais e a casa voltou a parecer uma casa comum. Mas eu sabia que alguma coisa tinha mudado, que eu tinha mexido em algo que não devia. No dia seguinte, quando o João voltou, contei tudo para ele. Ele tentou me tranquilizar, disse que era só nervosismo de casa nova, que eu devia ter sonhado com aquelas cartas horríveis. Mas quando fomos juntar no quarto para terminar a limpeza, a caixa não estava mais debaixo da cama. Dona Benedita suspirou profundamente, como quem relembra algo doloroso. Procuramos por toda a casa, em cada canto, em cada móvel, mas a caixa tinha sumido completamente. E não era só isso. O quarto que eu tinha deixado limpo e arrumado estava exatamente como antes. Móveis cobertos com lençóis, teias de aranha nos cantos e aquele cheiro estranho no ar. Era como se todo o trabalho que eu tinha feito no dia anterior tivesse sido desfeito durante a noite. Até a poeira que eu tinha varrido estava de volta, espalhada pelo chão como se nunca tivesse sido mexida. O João ficou sem palavras, tentando entender como aquilo era possível. Decidimos não falar nada para ninguém e tentar seguir a vida normal. Mas as coisas só pioraram. Toda noite os barulhos voltavam. Passos, sussurros, choros e às vezes até risos baixos que pareciam zombar da gente. Durante o dia, objetos mudavam de lugar, comida estragava sem motivo e sempre tinha aquele cheiro estranho permeando a casa. O João, que no começo não acreditava em nada, começou a ficar nervoso e assustado. Ele disse que sentia como se tivesse sempre alguém olhando para ele, mesmo quando estava sozinho. E à noite, quando tentávamos dormir, era como se a casa inteira tivesse vida própria, com ruídos que vinham de todas as direções. A situação ficou insustentável quando começaram a aparecer as figuras. Primeiro, eram só sombras que passavam rapidamente pelos cantos dos olhos. Depois, começamos a ver pessoas paradas nos corredores, sempre de costas, sempre em lugares mal iluminados. Eram figuras de homens e mulheres de roupas antigas que desapareciam quando a gente tentava olhar direito. A velha senhora fez uma pausa para olhar as próprias mãos, que tremiam ligeiramente. Uma noite, acordei com a sensação de que alguém estava parado do lado da minha cama. Abri os olhos devagar e vi uma mulher negra de vestido rasgado e pés descalços me olhando com uma expressão de tristeza infinita. Ela não falou nada, só ficou ali parada, me encarando com olhos que pareciam carregar todo o sofrimento do mundo. Tentei acordar o João, mas quando me virei para ele e voltei a olhar para o lado da cama, a mulher tinha sumido. Mas a impressão que ela causou em mim durou o resto da noite. Era como se ela quisesse me dizer alguma coisa, como se tivesse uma mensagem importante que eu precisava entender. Foi então que resolvi procurar minha avó e contar tudo o que estava acontecendo. Ela me ouviu em silêncio, balançando a cabeça com tristeza, como se já soubesse que aquilo ia acontecer. Quando terminei de falar, ela suspirou fundo e disse que chegou a hora de eu saber a verdade completa sobre nossa família.
Dona Benedita olhou para o céu estrelado antes de continuar com a parte mais difícil da história. Minha avó me levou até uma árvore antiga no fundo da propriedade. Um pé de jatobá que devia ter mais de 200 anos. Ela cavou um pouco na base da árvore e tirou um embrulho de pano encerado que estava enterrado ali há décadas. Dentro do embrulho tinha documentos antigos, escrituras e mais cartas como as que eu tinha encontrado na caixa. Ela me explicou que meu tataravô tinha sido um dos homens mais cruéis da região durante os tempos da escravidão. Ele comprava e vendia pessoas como se fossem animais, separava famílias, castigava com violência extrema qualquer um que tentasse resistir. Muita gente tinha morrido nas terras dele e muitas famílias tinham sido destruídas por causa da ganância e da maldade dele. Quando a escravidão foi abolida, ele ficou com medo de que as pessoas que ele tinha maltratado viessem se vingar. Foi quando começou a receber as cartas de ódio que eu tinha encontrado. Eram de filhos que queriam vingar a morte dos pais, de maridos que queriam vingar o sofrimento das esposas, de pessoas que tinham perdido tudo por causa dele. A senhora balançou a cabeça com tristeza, como se carregasse parte daquela culpa. Minha avó disse que ele morreu de medo, literalmente de medo. Ficou paranoico, vendo inimigos em todo lugar, achando que todo mundo ia tentar matar ele. Nos últimos meses de vida, ele não saía mais do quarto e falava sozinho, como se estivesse conversando com pessoas que só ele via. Depois que ele morreu, as almas das pessoas que sofreram nas mãos dele não conseguiram encontrar o descanso. Elas ficaram presas àquela terra, àquela casa, esperando que alguém da família reconhecesse as injustiças que foram cometidas e pedisse perdão em nome dele. Por isso que minha avó sempre dizia que nossa família tinha uma dívida com o passado. Era uma dívida de sangue, de sofrimento, de vidas que foram destruídas pela ganância de um homem. E essa dívida tinha passado de geração em geração, esperando alguém que tivesse coragem de enfrentar a verdade e fazer o que era certo. O vento balançou as árvores do quintal, criando sombras que dançavam na luz fraca da lua crescente. Minha avó me ensinou o que precisava ser feito. Eu tinha que reunir toda a família, contar a verdade sobre nosso antepassado e fazer uma cerimônia de pedido de perdão em nome de toda a linhagem. Tinha que reconhecer publicamente os crimes que foram cometidos e promete que íamos honrar a memória das vítimas. Não foi fácil convencer o resto da família. Meus tios, meus primos, todos acharam que era bobagem, que não devíamos nos responsabilizar pelos erros de alguém que já tinha morrido há tanto tempo. Mas os barulhos na casa continuavam e cada vez mais pessoas da família começaram a relatar coisas estranhas acontecendo nas suas próprias casas. Foi quando todo mundo entendeu que aquilo era sério, que não era só superstição ou imaginação. Marcamos uma reunião para um domingo de tarde e toda a família veio. Tios, primos, até parentes distantes que moravam em outras cidades. Contamos a história completa e decidimos fazer o que minha avó tinha orientado. A cerimônia foi feita no mesmo lugar onde eu tinha visto a mulher de vestido rasgado naquela noite. Cada membro da família falou, pedindo perdão em nome do nosso antepassado, reconhecendo o sofrimento que ele causou, prometendo que íamos honrar a memória das pessoas que sofreram. Dona Benedita fez uma pausa, como se estivesse revivendo aquele momento solene. Durante a cerimônia, coisas extraordinárias aconteceram. O vento parou completamente, como se a natureza tivesse ficando em silêncio para escutar nossas palavras. Passarinhos que normalmente faziam barulho ficaram quietos. Até os cachorros da vizinhança pararam de latir. E no final, quando terminamos de falar, uma chuva fina começou a cair, mesmo com o céu limpo e sem nuvens. Era uma chuva suave e morna que molhava sem encharcar, como se fosse uma bênção vinda do céu.
Todos nós sentimos uma paz estranha, como se um peso imenso tivesse saído dos nossos ombros. Depois desse dia, os barulhos na casa pararam completamente. O cheiro estranho sumiu, as sombras desapareceram e tudo voltou ao normal. O quarto dos fundos continuou trancado, mas agora por respeito, não por medo. Era como se as almas atormentadas finalmente tivessem encontrado o descanso que procuravam há tanto tempo. A velha senhora se levantou da cadeira de balanço e caminhou até a beira do alpendre. Eu e o João vivemos naquela casa por mais 15 anos e criamos nossos 3 filhos lá. Nunca mais tivemos problema algum, nunca mais sentimos presenças estranhas. A casa se tornou um lugar de paz, onde a família se reunia nas festividades e onde as crianças brincavam sem medo. Vendemos a propriedade quando resolvemos nos mudar para a cidade, mas sempre mantivemos contato com os novos donos. Eles confirmaram que nunca sentiram nada de estranho, que a casa sempre foi tranquila e acolhedora. Era como se o perdão que pedimos tivesse realmente libertado aquelas almas do sofrimento que carregavam. Essa experiência me ensinou que às vezes carregamos culpas que não são nossas, mas que se tornam nossas quando ignoramos as injustiças do passado. Me ensinou que é preciso ter coragem para enfrentar a verdade, mesmo quando essa verdade é dolorosa e constrangedora. Dona Benedita olhou para as estrelas que brilhavam no céu limpo da noite. Por isso, sempre ensinei para os meus filhos a importância de tratar bem todas as pessoas, independente da cor, da classe social ou da condição financeira. Ensinei que todos merecem respeito e dignidade, e que as injustiças sempre cobram seu preço, senão de quem as comete, de quem vem depois. A família toda aprendeu essa lição. Meus filhos cresceram sendo pessoas justas e respeitosas e estão passando esses valores para os próprios filhos. É assim que a gente quebra os ciclos de sofrimento, reconhecendo os erros do passado e escolhendo fazer diferente. A senhora caminhou de volta para a cadeira de balanço e se sentou mais uma vez. Hoje, quando vejo notícias de injustiças na televisão, sempre me lembro dessa história. Me lembro que as feridas do passado não saram sozinhas, que é preciso reconhecê-las e tratar elas com carinho e respeito, e que às vezes a única forma de encontrar paz é tendo coragem de falar a verdade e pedir perdão, mesmo quando a culpa não é inteiramente nossa. Essa é a história que vivi e que carrego comigo até hoje. Uma história que me ensinou sobre responsabilidade, sobre justiça e sobre o poder do perdão sincero. Uma história que espero que sirva de lição para quem tem ouvidos para ouvir e coração para entender. Dona Benedita fez o sinal da cruz e ficou em silêncio por alguns minutos, balançando suavemente na cadeira enquanto observava a noite tranquila ao seu redor. O vento havia acalmado. Os grilos voltaram ao seu coro habitual e uma sensação de paz pairava sobre o pequeno terreiro onde mais uma história havia sido contada, guardando em suas palavras a sabedoria de quem aprendeu que enfrentar o passado, por mais doloroso que seja, é às vezes o único caminho para encontrar a verdadeira paz. Era uma noite sem vento, quando Dona Carmen decidiu quebrar o silêncio que guardava há mais de 30 anos. Sentada na rede que balançava devagar no alpendre da sua casa simples, ela olhava para o poço abandonado no fundo do quintal e começou a mexer nervosamente com o rosário que sempre carregava no pescoço. O que vou contar aconteceu quando eu ainda era casada com o finado Antônio e morava na fazenda do meu sogro, lá nas terras altas da Chapada. Era um lugar isolado, longe de tudo e de todos, onde a família criava gado e plantava o que precisava para sobreviver. A casa era grande e antiga, feita de pedra e barro, com um quintal imenso onde tinha de tudo um pouco. A senhora fez uma pausa, balançando devagar na rede, enquanto observava as sombras que a lua cheia criava entre as árvores do terreiro.
Meu sogro, o velho Sebastião, era um homem fechado e desconfiado, que falava pouco e sorria menos ainda. Ele tinha construído aquela fazenda com as próprias mãos quando era jovem e conhecia cada palmo daquela terra como se fosse parte do próprio corpo. Mas tinha uma coisa nele que sempre me incomodou, uma tristeza profunda nos olhos, como se carregasse um peso que nunca conseguia dividir com ninguém. Logo que cheguei na fazenda como nora, ele me mostrou toda a propriedade, explicando onde ficava cada coisa, quais eram os cuidados necessários, como funcionava a rotina da casa. Mas quando chegamos perto do poço que ficava nos fundos do quintal, ele parou de repente e me disse com uma voz séria que eu nunca tinha ouvido antes. Dona Carmen olhou na direção do poço abandonado em seu próprio quintal, como se estivesse vendo o da fazenda antiga. Ele disse que aquele poço não devia ser usado para nada, que a água de lá não prestava para beber nem para lavar roupa. Disse que tinha mandado tampar ele há muito tempo, mas que às vezes a tampa soltava sozinha e que eu não devia me preocupar com isso. Só pediu para eu nunca chegar muito perto, nunca olhar lá dentro e principalmente nunca tentar tirar a água de lá. Achei estranho aquele pedido, mas respeitei como toda nora deve fazer com o sogro. Durante os primeiros meses na fazenda, nem prestava atenção no poço. Tinha tanto serviço para fazer, tantas coisas para aprender sobre a vida no campo, que aquele canto do quintal ficou meio esquecido na minha mente. O Antônio também nunca falava sobre o assunto. Quando eu perguntava sobre o poço, ele desconversava. Dizia que era coisa do pai dele e que não era importante. Mas eu notava que ele também evitava passar perto daquele lugar e quando precisava ir buscar alguma coisa nos fundos do quintal, sempre dava uma volta maior para não chegar muito perto. A narração foi interrompida pelo som de um sapo coachando na distância, fazendo a senhora olhar na direção do som antes de continuar. As coisas começaram a ficar estranhas no final do primeiro ano que morei lá. Comecei a perceber que durante a noite eu ouvia ruídos vindos da direção do poço. Eram sons que não conseguia identificar direito, como se fosse água borbulhando, mas mais alto e com um ritmo esquisito, quase como se fosse respiração de alguém muito grande. No começo, pensei que fossem os animais da fazenda, talvez algum boi que tinha se perdido e estava bebendo água em algum lugar próximo. Mas os ruídos vinham sempre da mesma direção, sempre no mesmo horário, entre 2 e 3 horas da madrugada, e duravam exatamente 1 hora antes de pararem completamente. Uma noite, a curiosidade foi mais forte que o medo e que o respeito pela ordem do meu sogro. Levantei da cama devagarzinho, sem acordar o Antônio, e fui até a janela do quarto que dava para os fundos da casa. De lá, conseguia ver o poço perfeitamente, iluminado pela luz da lua cheia que brilhava naquela noite. Dona Carmen estremeceu ligeiramente, como se um vento frio tivesse passado, embora o ar estivesse parado. O que vi me deixou sem entender nada. A tampa de madeira pesada que cobria o poço estava levantada, apoiada na borda como se alguém tivesse aberto para olhar lá dentro. E de dentro do poço subia uma luz estranha, meio azulada, que pulsava devagar como se fosse um coração batendo. Mas o mais impressionante eram as vozes. Sim, vozes vindas de dentro do poço, mas não eram vozes normais. Eram sussurros que pareciam vir de muito longe, como se as pessoas estivessem falando do fundo de uma caverna muito profunda. Não conseguia entender as palavras, mas dava para perceber que eram várias pessoas conversando ao mesmo tempo. Fiquei ali parada na janela, sem conseguir me mexer, assistindo aquela cena estranha. A luz continuava pulsando, as vozes continuavam sussurrando, e de vez em quando parecia que alguma coisa se mexia dentro do poço, como se tivesse gente lá embaixo tentando subir. Foi quando uma das vozes ficou mais alta e clara, e eu consegui entender o que estava sendo dito.
Era uma voz de mulher, chorosa e desesperada, que repetia sempre a mesma frase: "Me tira daqui, pelo amor de Deus, me tira daqui." Outras vozes se juntaram, todas pedindo ajuda, todas implorando para ser tiradas daquele lugar. A velha senhora fez uma pausa mais longa, mexendo com os dedos no tecido da saia, como se estivesse tentando se acalmar. O susto foi tão grande que deixei escapar um grito abafado. Na mesma hora, todas as vozes pararam, a luz se apagou e a tampa do poço bateu com força, fazendo um barulho que ecoou por todo o quintal. O Antônio acordou sobressaltado, perguntando o que tinha acontecido, mas eu não tive coragem de contar o que tinha visto. No dia seguinte, quando o sol nasceu, fui até o poço para ver se tinha algum sinal do que tinha acontecido durante a noite. A tampa estava no lugar, bem fechada, como se nada tivesse acontecido. Não tinha nenhuma marca estranha, nenhuma evidência da luz que eu tinha visto. Nada que provasse que aquilo não tinha sido só um sonho muito real. Mas eu sabia que não tinha sonhado. Sabia que tinha visto e ouvido alguma coisa que não era natural, alguma coisa que meu sogro conhecia e por isso tinha me avisado para ficar longe daquele lugar. Decidi que ia descobrir a verdade, mesmo que isso significasse desobedecer às ordens que tinha recebido. Durante os dias seguintes, comecei a observar o comportamento do velho Sebastião mais de perto. Notei que ele sempre evitava olhar na direção do poço, que ficava nervoso quando alguém brincava perto dali, e que toda manhã ele dava uma caminhada até os fundos do quintal, como se estivesse checando se tudo estava no lugar. O relato ganhou um tom mais baixo e confidencial. Uma tarde, quando ele saiu para a cidade e o Antônio foi cuidar do gado no pasto distante, resolvi investigar o poço mais de perto. Levei uma corda, uma lamparina e uma faca, pensando que talvez precisasse me defender de algum animal que tivesse caído lá dentro e não conseguisse sair. Tirei a tampa com muito cuidado e acendi a lamparina para iluminar o interior do poço. A primeira coisa que notei foi que ele era muito mais fundo do que imaginava. A luz da lamparina não conseguia alcançar o fundo e quando joguei uma pedra lá dentro, demorou muito tempo para eu ouvir o barulho dela batendo. Mas tinha alguma coisa estranha na parede do poço. Parecia que tinha nichos cavados na pedra, como se fossem pequenas prateleiras ou espaços para guardar alguma coisa. Amarrei a corda numa árvore próxima e comecei a descer devagarzinho, segurando a lamparina com uma mão e me apoiando na corda com a outra. Dona Carmen tremeu visivelmente, como se estivesse sentindo novamente o frio que sentiu naquele dia. Quando cheguei na altura dos primeiros nichos, quase deixei a lamparina cair de susto. Dentro de cada buraco cavado na parede havia ossos humanos, organizados de uma forma estranha, como se tivessem sido colocados ali com cuidado e propósito. Crânios, costelas, ossos dos braços e das pernas, todos limpos e brancos como se tivessem sido preparados há muito tempo. Mas não eram só ossos. Junto com os restos mortais, havia objetos pessoais, anéis, colares, pedaços de roupa, sapatos pequenos que pareciam de criança. E em cada nicho havia uma pequena placa de madeira com nomes escritos à mão. Nomes que eu não conhecia, mas que claramente pertenciam às pessoas cujos ossos estavam ali guardados. Continuei descendo, mesmo com o medo tomando conta do meu corpo. Cada metro que descia, encontrava mais nichos, mais ossos, mais objetos pessoais. Era como se aquele poço fosse um cemitério secreto. Um lugar onde alguém tinha escondido os corpos de muitas pessoas ao longo dos anos. Quando finalmente cheguei ao fundo, a descoberta foi ainda mais assustadora. Havia uma pequena câmara escavada na rocha, com paredes lisas e um chão coberto por uma camada de terra fofa. No centro dessa câmara, havia uma mesa de pedra com objetos estranhos em cima, velas derretidas, tigelas com restos de alguma substância escura e um livro grosso com páginas amareladas. A senhora fez o sinal da cruz antes de continuar com a parte mais difícil da história. Abriu o livro com as mãos tremendo
e encontrei páginas e páginas escritas com a letra do meu sogro. Eram registros detalhados de cada pessoa que tinha sido colocada naqueles nichos, com datas, nomes e descrições do que tinha acontecido com cada uma. Era um diário macabro de mais de 40 anos de crimes. As primeiras entradas datavam de quando o velho Sebastião era ainda um homem jovem, recém-chegado àquelas terras. Ele descrevia como tinha matado o dono original da propriedade para tomar ela para si, e como tinha escondido o corpo no poço que tinha sido construído para ser apenas uma fonte de água. Mas aquilo foi só o começo. Com o passar dos anos, outras pessoas foram parar no poço. Viajantes que paravam na fazenda pedindo abrigo e nunca saíam de lá. Trabalhadores que descobriam demais sobre os segredos do patrão. Até mesmo membros da própria família que faziam perguntas inconvenientes ou ameaçavam com tal que sabiam. Dona Carmen olhou para as próprias mãos, que tremiam ao segurar o rosário. Cada morte estava descrita em detalhes no diário. Como a pessoa tinha sido atraída para perto do poço, como tinha sido morta, como o corpo tinha sido preparado e colocado num dos nichos. E em cada entrada, meu sogro escrevia sobre as vozes que começou a ouvir depois da terceira ou quarta morte. Vozes dos mortos que não conseguiam encontrar descanso. Ele descrevia como, toda noite, as almas dos mortos subiam do fundo do poço para importunar ele, pedindo justiça, exigindo que os corpos fossem enterrados direito, ameaçando que um dia iam se vingar. E como ele tinha aprendido a ignorar essas vozes, cobrindo o poço e fingindo que nada estava acontecendo. A última entrada do diário era recente, de apenas alguns meses antes de eu ter chegado na fazenda. Nela, meu sogro escrevia que estava ficando velho e fraco, que não conseguia mais controlar as vozes como antes, e que estava preocupado que alguém da família descobrisse a verdade. Ele mencionava que tinha pensado em contar tudo para o Antônio, mas que não tinha coragem de fazer isso. O diário terminava com uma frase que me gelou o sangue. As vozes estão ficando mais fortes. Elas sabem que meu tempo está acabando. Preciso encontrar alguém para continuar cuidando delas depois que eu morrer. Alguém que entenda a importância de manter elas quietas. A narração foi pausada pelo som de folhas secas sendo arrastadas pelo vento no quintal. Quando terminei de ler o diário, entendi que eu tinha descoberto algo terrível, algo que mudaria minha vida para sempre. Não era só a descoberta dos crimes que meu sogro tinha cometido, mas a percepção de que ele estava me preparando para ser a próxima guardiã daquele segredo macabro. Subi do poço rapidamente, com o coração batendo tão forte que achei que ia desmaiar. Coloquei a tampa de volta no lugar e voltei para casa, tentando parecer normal, mas sabendo que nunca mais seria a mesma pessoa de antes. Durante os dias seguintes, não consegui olhar para o meu sogro sem lembrar de tudo que tinha lido no diário. Cada palavra dele, cada gesto, cada olhar, ganhava um significado diferente. Eu sabia que ele era um assassino, que tinha matado dezenas de pessoas ao longo da vida e que continuava convivendo com a família como se nada tivesse acontecido. O Antônio notou que eu estava diferente, mais calada e assustada, mas quando perguntava o que estava acontecendo, eu não tinha coragem de contar a verdade. Como eu podia dizer para o meu marido que o pai dele era um assassino em série? Como eu podia destruir a família com uma revelação desse tamanho? A velha senhora balançou a cabeça com tristeza, como se ainda carregasse o peso daquela descoberta. Foi então que comecei a perceber que meu sogro estava me observando de uma forma diferente. Ele notou que eu sabia alguma coisa, que tinha descoberto pelo menos parte dos seus segredos. E em vez de ficar bravo ou preocupado, ele parecia aliviado, como se finalmente pudesse dividir aquele fardo com alguém. Uma noite, ele me chamou para conversar a sós. Disse que sabia que eu tinha descido no poço, que tinha lido o diário e que tinha descoberto a verdade sobre o que acontecia naquela fazenda. Em vez de me ameaçar,
ou tentar me silenciar, ele começou a me explicar como tudo tinha começado. Ele contou que a primeira morte tinha sido um acidente, uma briga que terminou mal e que resultou na morte do dono original da terra. Mas quando escondeu o corpo no poço e percebeu que ninguém ia procurar pelo homem, descobriu que tinha encontrado a solução perfeita para se livrar de problemas. Com o tempo, matar virou uma forma de proteger a família e a propriedade. Qualquer pessoa que representasse uma ameaça, qualquer um que pudesse contar os segredos da fazenda, qualquer um que simplesmente soubesse demais, acabava no fundo do poço. Dona Carmen fez uma pausa longa, olhando para a lua que começava a se esconder atrás das nuvens. Ele me disse que as vozes dos mortos tinham começado depois da quinta ou sexta morte, e que com o tempo elas foram ficando mais insistentes e mais perturbadoras. Disse que tinha aprendido a controlar elas através de rituais estranhos, oferendas que fazia toda lua cheia, mantendo elas quietas e satisfeitas. Mas agora ele estava velho e cansado, e não conseguia mais fazer os rituais com a mesma eficácia de antes. As vozes estavam ficando mais altas, mais exigentes, e ele temia que em breve elas fossem começar a aparecer para outras pessoas da família, não só para ele. Foi quando ele me fez a proposta que eu nunca vou esquecer. Ele queria que eu assumisse o papel de guardiã do poço, que aprendesse os rituais necessários para manter as vozes quietas e que continuasse protegendo a família dos segredos que poderiam destruir todos nós. Em troca, ele prometeu que nunca mais ia matar ninguém, que ia parece com os crimes e se contentar apenas em manter os mortos do passado em paz. Disse que eu não precisava fazer nada além de cuidar para que o segredo fosse preservado e que as almas dos mortos fossem respeitadas. A proposta me deixou horrorizada, mas ao mesmo tempo eu entendia a lógica perversa por trás dela. Se eu contasse a verdade para as autoridades, toda a família seria destruída. O Antônio seria visto como filho de assassino. Os outros parentes seriam investigados e a propriedade seria confiscada. Mas se eu guardasse o segredo e assumisse o papel que meu sogro queria me dar, poderia proteger minha família do escândalo. A senhora suspirou profundamente, como quem carrega um peso há muito tempo. Passei semanas pensando no que fazer, sem conseguir dormir direito, sem conseguir me concentrar nos afazeres diários. O peso daquela decisão era grande demais para uma pessoa só carregar. Mas no final, acabei concordando com a proposta do meu sogro, não por concordar com o que ele tinha feito, mas por amor à minha família. Ele me ensinou os rituais necessários para manter as vozes quietas. Toda lua cheia, eu tinha que descer no poço e fazer oferendas para as almas dos mortos. Comida, bebida, flores e principalmente reconhecimento e respeito pela dor que eles tinham sofrido. Era uma forma de pedir perdão em nome da família e de prometer que eles não seriam esquecidos. Durante 5 anos, cumpri fielmente essa obrigação. Toda lua cheia, descia no poço escuro e conversava com as almas dos mortos, pedindo que continuassem em paz e que não incomodassem a família. E funcionava. As vozes se mantiveram baixas e controláveis, e a vida na fazenda seguiu aparentemente normal. Mas carregar aquele segredo estava me consumindo por dentro. Cada dia que passava, eu me sentia mais culpada por ser cúmplice daqueles crimes, mesmo que indiretamente. Não conseguia mais olhar para o meu sogro sem sentir nojo. Não conseguia mais viver naquela casa sem lembrar dos ossos escondidos no poço. Dona Carmen olhou para o poço abandonado em seu próprio quintal, como se estivesse vendo fantasmas do passado. Foi quando tomei a decisão mais difícil da minha vida. Uma noite, depois de fazer o ritual mensal, conversei com as almas dos mortos como sempre fazia. Mas dessa vez, em vez de pedir para elas ficarem quietas, pedi para elas me ajudarem a fazer a coisa certa. Contei que ia denunciar meu sogro para as autoridades,
que ia contar toda a verdade sobre os crimes que ele tinha cometido, mesmo sabendo que isso ia destruir minha família. Pedi que elas me dessem força para fazer isso e que me perdoassem por ter demorado tanto para tomar essa decisão. A resposta delas foi imediata e clara. As vozes, que normalmente eram baixas e sussurrantes, ficaram altas e claras. Todas falaram ao mesmo tempo, agradecendo minha decisão e prometendo que me protegeriam das consequências. Disseram que finalmente iam poder encontrar o descanso que procuravam há tanto tempo. Na manhã seguinte, fui até a cidade e procurei a delegacia. Contei toda a história para a polícia, mostrei onde ficava o poço, entreguei o diário que tinha escondido. Foi o dia mais difícil da minha vida, mas também o dia em que me senti mais leve depois de muitos anos. A investigação confirmou tudo que eu tinha relatado. Encontraram os ossos, identificaram várias das vítimas através dos objetos pessoais, comprovaram que meu sogro era realmente responsável por todos aqueles crimes. Ele foi preso e julgado e morreu na cadeia 2 anos depois, sem nunca ter mostrado arrependimento pelo que fez. A narração foi interrompida pelo som de um galo cantando na distância, anunciando que a madrugada estava chegando. O Antônio nunca me perdoou por ter denunciado o pai dele. Disse que eu tinha destruído a família, que tinha sido desleal e ingrata. Pediu o divórcio e se mudou para longe, levando nossos 2 filhos pequenos. Foi um preço muito alto que paguei por ter feito a coisa certa, mas não me arrependo da decisão que tomei. Depois que a verdade veio à tona, as famílias das vítimas puderam finalmente enterrar seus entes queridos de forma digna. Muitos parentes que tinham passado décadas sem saber o que tinha acontecido com seus familiares, finalmente tiveram respostas e puderam fazer o luto adequado. E as vozes que me atormentavam durante aqueles 5 anos finalmente se calaram. Desde o dia que fiz a denúncia, nunca mais ouvi os sussurros desesperados vindos do poço. Era como se as almas dos mortos tivessem finalmente encontrado a paz que buscavam há tanto tempo. Vendi minha parte da fazenda e me mudei para cá, para esta casinha simples onde vivo há mais de 20 anos. Construí este poço no quintal não para usar, mas para lembrar todo dia da importância de fazer a coisa certa, mesmo quando o preço é muito alto. Dona Carmen se levantou da rede e caminhou até a beira do alpendre, olhando para o céu que começava a clarear. Meus filhos, quando ficaram adultos, voltaram a falar comigo. Entenderam que eu tinha feito o que precisava ser feito, que tinha escolhido a justiça em vez da comodidade. Hoje, tenho netos que me visitam e que aprenderam com essa história que segredos de família às vezes precisam ser revelados, não importa quão doloroso seja. Essa experiência me ensinou que às vezes somos forçados a escolher entre nossa consciência e nossa comodidade, entre fazer o que é certo e fazer o que é fácil. E que quando fazemos a escolha certa, mesmo pagando um preço alto, conseguimos dormir em paz, sabendo que fizemos nossa parte para que a justiça fosse feita. Por isso, sempre digo para os meus netos que não devem guardar segredos que protegem pessoas más, que não devem ser cúmplices de injustiças por medo das consequências. Porque no final das contas, a verdade sempre encontra um jeito de vir à tona. E é melhor que seja através de nós do que através de forças que não conseguimos controlar. A senhora fez o sinal da cruz e ficou em silêncio por alguns minutos, observando o sol que começava a nascer no horizonte. E assim termina a história mais difícil que já tive que contar na vida. Uma história de crimes, de segredos e de uma escolha que mudou tudo. Uma história que espero que sirva de exemplo para quem um dia se encontrar numa situação parecida, para que tenham coragem de fazer a coisa certa, mesmo quando o preço parecer impossível de pagar. Dona Carmen caminhou lentamente de volta para dentro da casa, deixando a rede balançando vazia no alpendre. O poço no fundo do quintal permaneceu silencioso,
sob a luz do amanhecer, guardando em suas pedras mudas a lembrança de uma mulher que escolheu a coragem, em vez do medo, a justiça em vez da conveniência, e que encontrou paz na verdade, mesmo quando essa verdade custou tudo que ela mais amava na vida.